Pastor Carlos é o nosso reitor do nosso seminário teológico nazareno do Brasil. Hoje nós temos o escudo da ceia, vai ministrar a palavra. Quem está sedento da palavra? Você está? Fala assim, eu estou sedento, eu quero ouvir a voz de Deus. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Amém? Vamos orar por ele? Pai querido, abençoa a vida do meu amigo, Senhor Deus. Sopra o teu Espírito sobre ele, que ele seja um canal que flua a tua presença, que a tua santa palavra possa encher o nosso coração nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, querido. Muito bom dia, igreja, a paz do Senhor. Abençoado o culto matutino. Tendo em mente, então, esse culto de ceia, me permita, nos próximos minutos, conversar com você sobre uma questão que se tornou fundamental, especialmente nos primeiros 4 séculos da igreja primitiva. Houve um esforço naqueles dias para que algumas coisas, especialmente conceitos, pudessem se estabelecer e se consolidar ao longo do tempo. Conceitos que eles foram fundamentais. Dentre eles, por exemplo, a Trindade. Concílios foram promovidos nos primeiros 3 ou 4 séculos da igreja para discutir, para estabelecer qual que seria a melhor forma de compreender esse conceito. Como esse conceito, outros tantos, reino de Deus, e um que se tornou protagonista dentro desse processo de busca e de consolidação daquilo que se torna normativo para nós enquanto filhos e filhas de Deus, é a pessoa de Jesus Cristo. E quando nós mergulhamos, especialmente na leitura dos pais da igreja, nós vamos encontrar neles o anúncio, a formulação, a apresentação de 2 figuras importantes, ou de 2 formas de trazer à tona a pessoa de Deus. Agora, na pessoa do Filho, aquele que faz parte da bendita Trindade. Então, 2 figuras, elas se tornaram marcantes na formulação de como devemos nos aproximar das Escrituras e também desse conceito teológico que acompanha a pessoa de Jesus Cristo. A primeira delas tem a ver com o Jesus de Nazaré. Quando olhamos com um olhar atento, o que percebemos é que há uma clara distinção, há um claro pronunciamento em relação ao Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é este que se encarna, vem, conforme João vai dizer, toma o seu lugar aqui na terra, tabernaculando entre nós. E na medida em que ele se torna carne, na medida em que ele vai vivendo como gente, é claro, ele vai esbarrar na condição humana. Então esse Jesus de Nazaré é o Jesus histórico, aquele que sente fome, sente sede, aquele que sente cansaço, aquele que se esgota com toda aquela realidade que todo ser humano enfrenta no dia a dia. Não é nada diferente no Jesus de Nazaré quando pensamos nessa figura que foi descrita, que foi detalhada, que foi cirurgicamente articulada dentro do ambiente teológico. Jesus de Nazaré é esse, então, que nasce, cresce, ele vai, então, conforme o tempo passa, se tornando aquele judeu que carrega dentro dele uma missão importante, uma missão única, mas que ele vive como gente, como eu e você. Da maneira como você vive o seu dia a dia, ele também foi vivendo, foi crescendo, se desenvolvendo. A própria palavra vai declarar que ele cresce em graça, em conhecimento, em estatura. Ele vive os dramas que nós vivemos também, especialmente aqueles que se travam no campo dos relacionamentos. Com 12 anos, vemos esse Jesus de Nazaré se apresentando, que era algo típico e comum da cultura judaica, apresentar os meninos com 12 anos, levá-los naquele ambiente do templo para que eles, de alguma forma, possam ser encaminhados e a se tornarem talmidins, ou discípulos de um rabino. Jesus, então, é submetido àquilo que é critério, aquilo que é normativo dentro da cultura judaica. Nada de diferente em relação a outro menino,
judeu. E o tempo vai passando, ele vai sendo instruído. Com 30 anos, então, seguindo mais uma vez a regra, o critério da cultura judaica, então ele é inserido, ele vai se inserir no ambiente do ensino, já como um rabino, como um doutor, como aquele que domina o conhecimento, não apenas intelectual agora, não apenas esse conhecimento cognitivo, esse conhecimento da letra, mas carrega dentro dele uma sabedoria que vai colocá-lo acima de qualquer outro doutor, qualquer outro rabino. Esse é o Jesus de Nazaré. É aquele que gosta de partilhar, de sentar à mesa, dividir o pão, comer um peixe, participar de festas e casamentos, primeiro a chegar, último a sair. O Jesus de Nazaré que gosta de sentar e trocar uma figurinha com seus pares. Esse é o Jesus de Nazaré. É aquele que vai, então, caminhar pelas ruas empoeiradas, sentir os seus pés cansados, latejando de tanto caminhar. Esse é o Jesus de Nazaré. É aquele também que sente aquilo que, por vezes, tentamos de alguma forma suprimir ou arrancar de nós, que é o sentimento de raiva. Vemos um Jesus de Nazaré completamente humano. Ele fica irado, não vai dormir com isso, mas ele fica irado. É alguém que se incomoda com comportamentos que vão excluir crianças e mulheres, por exemplo. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré que busca o tempo inteiro, mesmo carregando uma consciência de quem ele é, isto é, Deus, mesmo assim, ele busca, de todas as formas, viver plenamente aquilo que era a vontade de Deus para a vida dele, a partir da grande missão, ou da única missão, ou a missão exclusiva que ele recebe, de se tornar um redentor para toda a humanidade, viabilizar a redenção para toda a humanidade, mas na condição de ser humano, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, e busca nutrir uma vida de piedade, de oração, de solitude, de jejum, de consagração. Não é porque ele carrega uma consciência da sua divindade que vai deixar à margem aquilo que é fundamental. Há uma grande lição para nós aqui. Para além daquilo que carregamos como consciência, somos filhos e filhas de Deus, precisamos nutrir essa condição de discípulos, discípulas. Então Jesus de Nazaré é este humano que chora, que se alegra, que se aborrece, que busca, em alguns momentos, fugir para que a sua vida não fique em perigo. Jesus de Nazaré é aquele que, no Getsemane, ele fica trêmulo, absorvido por um sentimento de angústia tão profundo, que o suor dele vai ser sangue, porque ele sabe, de alguma maneira, o que estaria lhe aguardando poucas horas à frente. Jesus de Nazaré é este que fala: Senhor, a minha vontade é outra, o meu desejo é outro, o meu anseio é outro, mas que prevaleça sobre a minha vida a tua vontade, Senhor. Jesus de Nazaré que está vivendo a sua vida, se cansa, às vezes nem mesmo a tempestade consegue acordá-lo, tamanha exaustão que ele vive. Quem sabe você chegou aqui hoje cansado, coração cansado, mente cansada, seu físico está cansado, carregando fardos insuportáveis. Me permita lhe recordar nessa manhã que Jesus de Nazaré é este humano que vive tudo aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, respirou o mesmo ar que nós respiramos. O sol que bate sobre nós é o mesmo sol que também estava sobre ele. Então, há um esforço enorme no início da igreja primitiva para deixar claro que o Jesus de Nazaré é este que se fez carne, o Deus que se fez carne. Bendito o dia em que Maria foi visitada e pelo Espírito Santo e gerou dentro dela Jesus de Nazaré. Bendito o dia que esse Jesus de Nazaré foi gerado pela força do Espírito também dentro do nosso coração. Então Jesus de Nazaré é esse humano, completamente humano, que sabe no tempo certo chegar e no tempo certo sair,
que sabe no tempo certo colocar cada pessoa no seu devido lugar. Quando Maria, a mãe dele, fala assim, acabou o vinho, o que ele fala? O que eu tenho contigo, mulher? Sabedoria sendo vivida como resultado de uma experiência com o Pai, pela força do Espírito Santo agindo nele. Esse é o Jesus de Nazaré, completamente humano, como eu e você. Mas também se aplicou muito esforço nos primeiros 3 ou 4 séculos da igreja para mostrar que esse Cristo, esse Jesus completamente humano, também é completamente Deus. E nós então pendulamos entre o Jesus de Nazaré e o Cristo ressurreto. É isso que nós encontramos basicamente nos evangelhos quando olhamos para Deus, esse Deus encarnado. Boa parte dos evangelhos aponta para Jesus de Nazaré. Mas há um momento específico na narrativa bíblica, dos evangelhos especialmente, em que nós passamos a enxergar não mais o Jesus de Nazaré, mas agora o Cristo ressurreto. Isso fica muito claro quando olhamos para Lucas capítulo 23 e 24. Porque em Lucas 23, final do 23 para o 24, aparece essa transição entre o Jesus de Nazaré e o Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto é aquele que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o adversário. E ele vem para estabelecer uma nova realidade na história da vida humana. Esse é o Cristo ressurreto. É aquele que no terceiro dia após a sua morte, o Jesus de Nazaré morrendo, ao terceiro dia, o Cristo vai ressurgir, o Cristo vai ressuscitar para estabelecer sobre toda a criação, a nova criação, uma nova realidade de vida. E olha que coisa interessante, se você puder me acompanhar então, Lucas 23, no finalzinho, o texto vai dizer assim, que as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia viram o túmulo e como o corpo foi colocado. Então voltaram para casa e prepararam especiarias e ungüentos, perfumes, óleos. No sábado descansaram conforme o mandamento especificava. E entramos no 24. Aqui estamos na sexta-feira, olhe para cá. Nesse versículo estamos na sexta-feira. O que temos aqui até esse momento é o Jesus de Nazaré. E aqui vem a transição. Lucas 24. Agora estamos no domingo. As mulheres foram ao túmulo bem cedo de manhã, numa outra versão de madrugada. No primeiro dia da semana, levando as especiarias que haviam preparado. Quando? Na sexta-feira. Elas encontraram a pedra do túmulo removida e quando entraram não encontraram o corpo de Jesus. Enquanto estavam ali perplexas, sem saber o que fazer com tudo aquilo, de repente 2 homens com roupas resplandecentes surgiram ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres se curvaram com o rosto em terra, no chão. Mas os homens lhe disseram, por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Vocês não se lembram? Vocês de alguma forma foram afetadas na sua memória afetiva, na sua memória cognitiva. Vocês não se lembram? E o texto continua. Quando vocês ainda estavam na Galileia, ele lhes disse que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos pecadores, que seja crucificado, mas ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Elas então se lembraram das palavras de Jesus. Aqui nós vemos então aquilo que exigiu tanto esforço para aqueles que pensaram a teologia nos primeiros séculos da igreja primitiva, entre a distinção do Jesus de Nazaré e o Cristo ressurreto. Jesus de Nazaré é aquele que vai até a sexta-feira da paixão. O Cristo ressurreto é aquele que vai aparecer no domingo da ressurreição. E a pergunta que cabe aqui nesse momento é:
o que aconteceu entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição. O que aconteceu nesse lapso de tempo? Há uma janela aqui, há uma porção de tempo que se estabelece, que faz com que o Jesus de Nazaré, que andou por quase 3 anos pelas ruas empoeiradas de Jerusalém, agora vai ressurgir como o Cristo ressurreto, aquele que detém na sua mão toda a história e toda a criação. O que aconteceu? O que a narrativa bíblica pode nos dizer em relação àquilo que aconteceu? 23, capítulo 23, o último versículo vai dizer, no finalzinho do último versículo do capítulo 23 de Lucas, no sábado descansaram conforme o mandamento especificava. No sábado, na cultura judaica, era regra, mandamento, lei, estatuto, parar. E foi então que elas fizeram. Pararam, porque no sábado não é permitido trabalhar. O Shabat. Certamente você já ouviu o que significa essa palavra. Shabat significa descanso. Significa descanso. Comumente se atribui a esse dia, a esse momento, o fato de não fazer nada. Mas para além desse conceito, quando a gente estuda mais um pouquinho, nós chegamos em outras 2 definições que nos ajudam a compreender o que aconteceu entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição. E um desses conceitos, um pouquinho mais aprofundados, diz respeito a interromper rotinas. O Shabat significa interromper rotinas. Não apenas parar, mas interromper rotinas dentro de nós. Porque você até pode não trabalhar, não fazer nada, mas dentro de você continua o cotidiano, a rotina cotidiana acontecendo. Então, Shabat na cultura judaica significa, além de parar, além de descansar, buscar descanso para renovar as forças, também significa interromper rotinas. Grande dificuldade que nós encontramos quando pensamos em interromper rotinas hoje. Você está aqui, você interrompe uma rotina para chegar nesse momento, mas nem sempre você fica inserido completamente, nem sempre você fica absorvido integralmente nesse ambiente. Por quê? Porque internamente não conseguimos interromper rotinas. E quando digo rotinas, eu estou me referindo aqui à maneira como lidamos com a vida. São angústias, são preocupações, pensamento acelerado, ansiedade, que vão tomando conta do nosso ser, do nosso interior. Do lado de fora, paramos. Do lado de fora, sentamos no sofá, confortável. Assistimos um filme, mas do lado de dentro, não conseguimos interromper rotinas. E olha que interessante, porque o segundo conceito, além de interromper rotinas, o Shabat significa colocar no seu devido lugar cada coisa dentro de nós. Isso aqui é fantástico. Porque nos ajuda a compreender como é que Deus espera que a gente possa lidar com a nossa vida. Não é só fardo, não é só luta, não é só dificuldade. Mas Ele nos chama, nos convida para esse momento, para o Shabat de Deus. Para o seu Shabat, para quê? Para parar? Sim. Para descansar? Também. Mas para além disso, interromper rotinas dentro de nós. Porque quando interrompemos rotinas dentro de nós, temos a capacidade, pela força do Espírito operando em nós, de colocar o caos dentro de nós no seu devido lugar. Essa é a força do Shabat estabelecido sobre a humanidade. E nós vamos ver isso aqui então, a maneira como acontece a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição. Essa pausa, disse que as mulheres
pararam, esperaram. O corpo foi retirado às pressas, por volta das 15 horas. Por quê? Porque o Shabat está chegando. Às 18 horas começava o Shabat. Tinha pouco tempo. O que deveria ser feito até a inauguração do Shabat naquele dia? O corpo devia ser lavado. E o corpo era lavado com 12 litros de água. Se retirava toda a impureza. A maneira como o corpo de um judeu era tratado na hora do preparo para o funeral era a mesma forma em que um bebê era tratado quando nascia, com muita delicadeza. Tirava todo tipo de impureza. Agora pensa comigo como Jesus ficou depois de quase 15 horas de flagelo. Isaías vai dizer que ele ficou completamente desfigurado. Pois bem, eles tiveram que limpar todo o corpo flagelado de Cristo. Não podia ficar nenhuma sujeira no corpo dele, sangue, nada. Então água morna para limpar o corpo, para lavar o corpo. Cânticos eram entoados, salmos eram entoados, são entoados na verdade ainda, nesse processo. Só homens podem fazer isso, homens habilitados. Então o tempo era escasso, porque além disso, o corpo devia ser purificado. Aí entra os 12 litros de água. Essa purificação representa uma purificação espiritual. Além disso, deveria ser banhado, perfumado com unguento, com óleo, com especiarias. Especiarias, unguento, significa honra e respeito. E por fim, um judeu que morre é vestido. Então, limpa primeiro, lava primeiro, purifica, unge e coloca a roupa. Uma touca branca, uma camiseta, às vezes até o joelho, uma calça branca, um cinto e, por fim, o talit. O talit é aquele pano que o judeu utiliza para orar, com 4 franjas, os 4 cantos, aquele que coloca nos ombros ou na cabeça. Tudo isso demorava mais do que 3 horas. Então o corpo foi tirado às pressas, o corpo foi lavado, provavelmente, estudiosos vão dizer que ele também foi purificado, mas ele não foi ungido. E o texto vai dizer que ele não estava com a roupa que deveria vestir. Diz que foi envolto em panos. Mas um judeu, especialmente um rabino, não poderia ser envolto em panos, em lençóis. Tinha que ter a roupa específica para ele. E foi colocado lá, às pressas. Por que que as mulheres vão então preparar na sexta-feira, correndo? Por que que elas vão preparar especiarias? Porque Jesus não foi ungido. O Jesus de Nazaré não foi ungido. Então, quando olhamos para o texto bíblico, nós enxergamos um cenário específico. Se estabelece o Shabat, essa pausa, essa janela de tempo, no qual ninguém podia fazer nada. E aí então encontramos a resposta daquilo que aconteceu entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição. O Shabat de Deus se estabelecendo. Agora, especificamente, sobre o Jesus de Nazaré. Este então que viveu de uma forma completamente humana, quando dá 15 horas da sexta-feira, ele vai dizer: entrego, Pai, eu entrego o meu espírito. Tudo aquilo que eu tinha que fazer, foi feito, Senhor. Tudo aquilo que foi vontade tua, Pai, para que o meu chamado se cumpra, para que a humanidade possa esbarrar na minha redenção, Senhor, eu fiz. Não ficou nada de fora. Eu fiquei cansado, fiquei com sono, fiquei com fome, fiquei com sede. Eu fui odiado, fui rejeitado. Eu fui caluniado de todas as formas. Eu fui humilhado. Sofri flagelo durante praticamente 15 horas. Então, nesse momento,
Eu estou pendurado nessa cruz. Eu não tenho mais o que fazer. Humanamente falando, o Jesus de Nazaré não tinha mais nada para ser feito. Então, nesse momento, ele vai dizer: Senhor, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. O que representa a sexta-feira, minha gente, para Jesus de Nazaré? É a tragédia, é a sangria, é a dor, é a vergonha, é a humilhação. A sexta-feira da paixão representa tudo isso. Isso aqui foi tão dramático, tão forte, que aquelas pessoas que ficaram perto dele, e especialmente as mulheres, quando elas voltam para o sepulcro, elas estão carregando um unguento. Para quê? O nosso Messias, o nosso rei, aquele que teve uma mensagem profética. E eu imagino as pessoas pensando: nossa, eu estava numa vida de pecado, de condenação, ele conseguiu me tirar disso. A outra pensando: ele me libertou disso aqui, ele me propôs uma nova vida. Tudo isso caminho ao sepulcro, carregando especiarias, carregando unguento. Para quê? Porque o rei delas, o Senhor delas, foi humilhado. A dignidade do Jesus de Nazaré foi arrancada dele. Foi envergonhado. O que elas queriam, já que na cerimônia, no procedimento fúnebre, no preparo do corpo, ungir representa respeito e honra. É isso que nós vamos entregar para ele: respeito e honra. Mas quando elas chegam lá, elas são aviltadas, surpreendidas por um fato que elas não esperavam, que é não encontrar o seu Senhor lá, o Jesus de Nazaré. Mas para elas, aquilo foi um ato de assombro. Os anjos que vão aparecer vão fazer uma pergunta para ela. Elas não queriam uma pergunta, elas queriam saber onde que ele estava. E aquilo foi tão dramático na sexta-feira, que essas mulheres, quando elas voltam lá, no domingo da ressurreição, elas estão lendo o jornal da sexta-feira, minha gente. A imagem foi tão forte, foi tão trágica, foi tão dolorida, que eu imagino que elas não conseguiram dormir de sexta para sábado, muito menos de sábado para domingo. O anseio de poder voltar, depois dessa pausa do Shabat de Deus, era tão grande que ainda era de madrugada. E elas correram em direção ao sepulcro para encontrar o seu Senhor. Aquele que prometeu reinar. Aquele que escatologicamente deu um posicionamento, mostrou um horizonte de vida. Lá estão elas, completamente absorvidas, completamente condicionadas, completamente traumatizadas pela sexta-feira da paixão. E é assim que podemos estar hoje, completamente condicionados com aquilo que um dia foi ferida, com aquilo que um dia foi mágoa, com aquilo que um dia foi chateação, com aquilo que um dia fizeram com a gente, com aquilo que um dia provocaram em nós. Porque a sexta-feira representa isso. É o dia trágico. É o dia que provoca em nós sangria. É o dia que provoca em nós a dor. É o dia que nos sai de dentro do nosso coração, nos recordando que por algum motivo fomos feridos, fomos machucados. Traumas que carregamos da nossa infância. E essa é a sexta-feira da paixão. É isso que ela representa. É dessa forma que elas vão chegar diante do sepulcro. Não há outra coisa a não ser pensar naquilo que aconteceu na sexta-feira. Elas já estão agora no domingo da ressurreição. Um novo ar espiritual está fluindo nas regiões celestes, mas elas não conseguem respirar esse novo ar. Estão angustiadas, o fardo está pesado demais, não conseguem se desvencilhar daquilo que marcou tanto a vida delas. E é por isso então que os anjos vão dizer: vocês não se lembram? O que aconteceu nesses últimos 3 anos? Ele falou tanto sobre... Vocês estão se lembrando disso, não? Porque era necessário que Jesus de Nazaré seja entregue,
seja crucificado, seja morto, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Só depois disso é que elas conseguem se lembrar. Porque é assim que acontece com a gente. Esquecemos da promessa, esquecemos da palavra de Deus, dos pronunciamentos eternos sobre a nossa vida. O dia mau chega e ficamos como que prostrados, subjugados, nos tornamos reféns de sentimentos malignos, de setas diabólicas. O céu fica de bronze para nós, parece que não tem possibilidade nenhuma. Mas há algo, há uma resposta de Deus para o nosso coração, da mesma forma em que houve uma resposta para essas mulheres. A Bíblia nos ensina aqui que o Shabat de Deus é uma pausa, é um silêncio na horizontalidade da vida, mas é um momento no qual Deus está trabalhando. Jesus vai dizer: Senhor, eu entrego o meu espírito. Eu não tenho mais nada para ser feito, mais nada. Tudo que eu tinha que fazer, já fiz. Já fiz. Romanos capítulo 10, 9, vai dizer que o Pai ressuscitou Jesus de entre os mortos. A mesma coisa, Gálatas capítulo 1, verso 1. E aqui nós estamos vendo então esse Shabat de Deus que aconteceu, trazendo uma nova atmosfera, trazendo uma nova realidade, nem sempre compreensível, nem sempre que a gente consegue perceber. Mas aqui estão elas, diante de um novo fato incontestável. Jesus de Nazaré agora é o Cristo ressurreto. Não mais o Jesus de Nazaré da sexta-feira, agora é o Cristo ressurreto, se impondo sobre a história, se impondo sobre a morte, se impondo sobre o pecado, se impondo sobre aquilo que se estabelece como força contrária. Por quê? Porque Deus, o Pai, trabalhou no Shabat. Este tempo para mim e para você, este culto pode representar o Shabat de Deus para o nosso coração. É o tempo no qual nós nos entregamos, nos lançamos diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não tenho mais condição de tocar, de continuar com isso, não consigo carregar o fardo que eu estou carregando, não tenho mais condições de lidar com as crises, com os dilemas, com os dramas, com os traumas, com as frustrações, eu não consigo mais, Senhor. Então, se você está desse jeito, o convite de Deus Pai, nesse momento para nós, é: mergulhe no Shabat. Entre nesse tempo, nessa janela de tempo, para interromper rotinas, para interromper sentimentos, para interromper afetos que não estão contribuindo com a tua saúde mental, emocional. Entre no Shabat de Deus. Que tempo é esse, Carlos? É um tempo no qual você para intencionalmente e permite com que Deus coloque no seu devido lugar a bagunça do teu coração. Aquilo que te coloca em desequilíbrio, aquilo que te afeta na forma de pensar, aquilo que condiciona o teu pensamento. É o Shabat de Deus chegando para a igreja do Nazareno viva nessa manhã. É o Shabat de Deus rompendo sobre este lugar, para que cura possa acontecer, restauração possa acontecer, para que sobre este lugar, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, o Shabat de Deus se estabeleça com paz, tranquilidade, restauração e vida plena. É isso então que aconteceu. Entre a sexta-feira e o domingo, entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição, há uma janela chamada Shabat, no qual Deus tem toda liberdade para trabalhar dentro do nosso coração. Quando nós temos essa compreensão de que a vida não acontece por acaso, de que nós somos absorvidos o tempo inteiro por situações que nos condicionam, podemos mudar esse cenário. Não pela nossa força, irmãos,
mas porque há um que no mundo espiritual estabelece um critério para trabalhar dentro do nosso coração. E esse um está aqui hoje, de manhã. É o Cristo ressurreto. É o Cristo ressurreto que foi levantado por Deus Pai. Mas na sexta-feira, ele teve que declarar: Senhor, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Eu entrego a minha vida. Jesus se lançou no Shabat de Deus. E no que ele se lançou, Deus o tomou. E de Jesus de Nazaré, o constituiu como o Cristo ressurreto. Se coloque de pé comigo, por favor. Isso aqui é tão forte. Eu fiz menção anteriormente como era tratado o corpo de um judeu que morria. Era lavado, toda impureza tinha que ser retirada. Era purificado com 12 litros de água. Era ungido. Unguento, especiarias, perfumes. Sinal de honra e respeito. Era vestido. Toca, camiseta, às vezes comprida, uma calça branca, tudo branco, um cinto. E o talit era colocado. O texto faz questão de dizer que ele foi envolto em lençóis. Perguntei por quê. Por que Jesus não foi devidamente vestido, irmãos? O talit implicava em 3 coisas: consciência espiritual, compromisso com a palavra de Deus e conexão com Deus. Consciência espiritual de quem ele era, compromisso com a palavra e conexão com Deus. Por que Jesus não carregou no túmulo o seu talit? E quando morreu o judeu, cortavam uma dessas franjas. Das 4, cortavam uma. Por que eles cortavam uma franja? Estavam dizendo que, oficialmente, essa pessoa não tinha mais compromisso com a palavra, não tinha que cumprir, porque já estava morto. A conexão com Deus se dava de outra forma. Então, por que ele não carrega, não foi devidamente vestido, colocar o talit em volta dele? Porque a sexta-feira da paixão não teve a força de retirar de Jesus de Nazaré a sua conexão com Deus, a sua consciência espiritual de quem ele era e seu compromisso com a palavra. Ele vai ressurgir no domingo da ressurreição como o sumo sacerdote da nossa vida. Aquele que intercede por você. Aquele que está à direita de Deus Pai, dizendo: eu conheço ele, eu conheço ela, eu sei o que ela está enfrentando, eu sei muito bem o que ele está enfrentando. Pai, precisamos socorrer ele e ela agora. Por quê? Porque a morte não teve a força de retirar dele quem ele era. E esse Jesus, o Cristo ressurreto, pela força do Espírito, está aqui nessa manhã para estabelecer o seu Shabat. Querido, pare de se degladiar com sentimentos, com históricos de vida que estão te esmagando interiormente. Libere perdão. Libere perdão. Se reconcilie com você mesmo, com a sua história.
Você precisa se reconciliar com sua história. Aceitar toda essa trajetória. Porque foi isso que permitiu com que você esbarrasse na graça de Deus. Pare de lamber as suas feridas. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Jesus de Nazaré da sexta-feira, entregou o seu Espírito ao Pai, passou pelo Shabat, ressurgiu como Cristo ressurreto e hoje nos dá condições plenas da gente poder declarar: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, o meu Senhor e o meu Deus. Pai, quero apresentar os teus filhos nesse momento diante de ti. Cada um carregando a sua história, outros fragmentos da sua história. Tem gente aqui que, quem sabe, está vivendo dramas e dilemas dentro do seu coração. O convite para nós é que possamos entrar no Shabat de Deus. Que tempo é esse? Um tempo de cura. Um tempo no qual interrompemos rotinas dentro de nós. Um tempo no qual nós interrompemos sentimentos que não te agradam, que nada nos favorecem. Um tempo no qual, Senhor, nós te damos toda a liberdade, Senhor, para colocar no seu devido lugar a bagunça do nosso coração, Senhor. Nós queremos, nesse momento, nos lançar diante do teu Shabat, diante desse espaço de tempo que se estabelece para nós como um recorte histórico, para que dessa forma possamos usufruir daquilo que o Senhor faz quando ninguém consegue enxergar, quando ninguém consegue ver, quando ninguém consegue perceber. O Senhor trabalhando em silêncio dentro do nosso coração, para que possamos ressurgir no domingo da ressurreição, Senhor, e usufruir das primícias estabelecidas por Cristo Jesus. Senhor, quero apresentar esta igreja, linda igreja, diante de Ti nessa manhã, e pedir, Espírito Santo, que cada um possa mergulhar nesse tempo de Shabat, tempo no qual o Senhor nos aguarda, nos espera, para que vivamos essa nova realidade de vida, Senhor. Traumas, conflitos, dilemas, questionamentos serão dissipados pela força do Teu Espírito trabalhando dentro do nosso coração, Senhor. Pai, quero abençoar a Tua igreja nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a igreja diz: amém, querido?